pessoal, sábado, terceiro dia de Expert, estou aqui no podcast com um convidado super especial, eu acho que todo mundo conhece, Sidney Anglo. Sidney, obrigado por estar aqui, uma honra. Obrigado você. Eu me encontrei, tombei na internet com você há um ano atrás, um pouquinho mais quando você começou com as suas falas, que eu acho incríveis, esse cara é muito maluco. E eu também sou, entendeu? Eu, questão de um ano, comecei a fazer a mesma coisa que você, só que na minha área, que é imobiliária e fundos imobiliários. Daí comecei a ver a sua expressão, tanto na área política, bacana demais, e na área pessoal, na área de investimentos, empreendedorismo. Você gosta de música, eu gosto. Falei, pô, esse cara é meu número. A única diferença é que eu sou mais lindo, menos bronzeado, e a minha mulher é bem mais velha. Cara, vindo de você, eu elogio danado, porque o trabalho que você faz na rede social é incrível. E assim, a comunicação no mundo mudou, né? Sim. Hoje você pode falar diretamente com as pessoas, não tem mais aquela fachada de antigamente. As pessoas estão vendo quem está atrás das empresas, quem está atrás do negócio. Claro. Elas querem saber quem é a pessoa. Eu estava falando com o Benchimol ontem, e ele falou um negócio que eu acho brilhante, que é o seguinte: o cara só investe em quem ele confia. E ele só vai poder confiar ou não em quem ele conhece. Como é que você vai conhecer hoje? Nós temos 350 mil clientes nos nossos fundos. Como é que o cara vai me conhecer? Como é que eu vou falar com... Não tem como. Só que eu tenho um instrumento aqui na mão que eu chego no cliente final, né? Mostrando outras facetas, né? Como é que a gente vê o mundo, quais são os nossos valores. E às vezes até também procurando participar e influir no debate. Porque eu acho que o brasileiro hoje sofre de uma apatia que tem reflexos, né? No nosso país, né? A gente está vendo um projeto de governo, ganhou 5 das últimas 6 eleições. Não são inimigos, gente que a gente odeia, quer que morra, nada disso. Mas está levando o Brasil para o buraco. E ninguém bota a boca no trombone, ninguém fala, olha, esse caminho está errado, por que a gente não tenta outra coisa? Mostrar para a população como é que a continuidade desse projeto pode afetar negativamente a vida, e daí vai, né? Sabe o que eu acho assim? Você começou a falar e começou a se expor, essa exposição, não sei se você tinha essa exposição antes, eu não sei como é que a tua vida... Não era uma intenção. Não era, a minha também não era. E quando eu comecei a falar foi uma brincadeira que eu não quis, nunca me expus por questão de segurança. Eu tenho uma empresa de porte grande na área imobiliária, que eu tenho uma equipe muito legal que toca. E quando eu comecei a falar, eu por resistência fiz um programa, o retorno foi tão legal, teve mensagens que eu cheguei a chorar. Depois daquilo eu vi que eu tinha que passar uma mensagem, mas eu não queria falar só de imóveis, fundos imobiliários, eu queria falar de vida, por exemplo. Eu falo sobre poesias, eu falo sobre viagens e falo muito sobre o tema que eu entendo bastante, e a coisa subiu, e na minha base eu estou perto de 400 e tantas mil pessoas entre o YouTube e coisa. Mas eu notei o seguinte, nós dois podemos ser muito complementares, porque você bota a cara para bater nessa área política e bota a cara para bater também como ser humano. Né? Eu acho assim, você adora música, eu adoro música, você gosta de valores de vida muito fortes. Você tá cheio de filho que nem eu, entendeu? Aliás, eu descobri hoje que o Luca, que é um dos seus filhos, amigo do Ricardo, meu filho, estudaram no Santa, no INSPER e em Berkeley. Incrível essa coincidência. Incrível, né? Eu vi e, inclusive, eu sugeri, a Renata estava falando, de a gente fazer um programa junto com o Dia dos Pais com eles. Opa! Né? Não seria uma coisa bacana? Seria muito legal. Mas eu queria falar uma coisa muito importante. Acho que nós temos uma função bem importante. Você não precisa desse mundo. Eu não preciso desse mundo. Mas você notou, e eu também notei, quão importante é a tua palavra para tanta gente. Exatamente. Você vê que você está saindo, todo mundo te para, e você é mega comunicativo, mega comunicador. Olha quem está falando. Não, eu estava com medo que nessa entrevista, que nas minhas entrevistas, a turma fala assim, você não deixa o cara falar, só eu falo, parece o Jô Soares. Falei, encontrei um cara que nem eu, que esse aqui. Não, mas peraí, tem que saber falar e deixar falar, mas lógico, bater papo também, se o outro não se posiciona, a gente continua falando, né? Claro, você vai inventando. O negócio é o seguinte, eu sempre falei em palestras, eventos, o que eu penso. E eu acho que isso sempre foi um diferencial, porque, infelizmente, isso é uma verdade, a percepção que se tem sobre o mercado financeiro é real. As pessoas se escondem, não falam o que pensam, tentam não tocar nos assuntos que são os mais importantes. E aí, quando eu vou falar para cliente sobre cenário, não vou mentir, pô. Vou falar o que eu estou vendo. Então, agora, por exemplo, o que você acha desse governo atual? Um desastre. É o maior endividamento da história do país, o maior endividamento das empresas, o maior endividamento das famílias. Tem que mudar o caminho. Só que quando eu comecei a rede, eu comecei com outro objetivo. Eu falei, hoje eu tenho 350 mil clientes nos meus fundos, bastante. Não tenho como falar com eles todos, e eu tenho esse instrumento. Só que aí, as pessoas começaram a perceber verdade, honestidade intelectual e uma certa até coragem, mas eu vou
vou tratar dessa coragem. Eu não xingo ninguém, eu não faço ataques pessoais. Perfeito. Mas eu trato dos temas e dou a eles a ênfase que é necessária. Só isso, acima da linha de cintura. E você fez um formato que eu acho uma delícia. Você bota a tua cara para bater, você pode estar lá na Grécia, pode estar aqui em Catanduva do Norte, você bota o celular na tua cara, manda para a tua equipe de edição, que a edição é uma delícia a tua edição. Uma delícia a tua edição. Obrigado. E o conteúdo é do cacete mesmo. Eu adoro o teu conteúdo bastante. Mas uma coisa que eu notei, o brasileiro, a gente fala assim, o brasileiro não gosta de rico, não gosta de pobre. Eu tô falando porque eu falo muito para a base. Você está falando muito para os empresários. Eu te convido para a gente falar um pouco para a base. Entendeu? Eu sei que o teu cliente é o cliente mais rico, mais wealth. Mas eu acho que a gente tem que falar com todo mundo. Eu hoje falo, eu entro num táxi, falo, pega o teu celular aí. Você tem Instagram? Me segue. Eu vou num restaurante, eu estava no Ayman, no Iguatemi. Peguei lá o porteiro, peguei a menina lá, fiz todo mundo e gravei com eles. O Ayman é ótimo. Mas eu gosto disso, de estar junto com todo mundo. Ao mesmo tempo, eu entrevisto Salute, entrevisto você, gente importante. E está sendo muito gostoso. No meu canal, essa coisa de ser múltiplo é legal. Mas uma coisa que eu reparei, muito importante. A gente tem uma coisa que a gente sempre fala, o brasileiro não gosta de gente que está rica, que está bem. Não é verdade. Não é nada verdade, porque eu comecei a me expor e eu não consigo mentir. O brasileiro não gosta de ladrão. Exatamente. Ladrão. Não. Você mostra de sucesso, no início eu falei, minha mulher falou assim, você tem certeza? Eu falei, eu vou falar tudo, eu tenho que falar tudo, eu tenho que ser autêntico. Então eu não escondo quem que eu sou, o que eu tenho 300 mil metros de imóveis, todo mundo já sabe onde fica, falo o que é, o que não é. Cara, e falo assim, por favor, mandem mensagens para mim e eu vou responder você diretamente. De preferência, mandem mensagens mais longas, porque as curtinhas às vezes eu pulo, as longas eu sou obrigado e fico às vezes até 2, 3 da manhã respondendo. Eu adoro responder. Bom, o brasileiro ele diferencia o master, que teve uma captura do Estado para poder gerar um negócio que nem foi bem gerido, porque se o cara pelo menos gere bem o banco teria decolado com aquele dinheiro todo, né? Mas assim, a gente tem vários casos desses de gente que ganhou dinheiro se apropriando do Estado e sabe que é um empreendedor que cria emprego, que gera valor, que está ali ralando, que produz. Porque eu até coloquei um vídeo sobre isso. Elon Musk fez lá um IPO. Aí já começa. O cara merece ou não merece? Eu botei um estudo do Nordham, que é um prêmio Nobel de Economia. Ele fez um estudo sobre os bilionários americanos. Você sabe quantos por cento os bilionários ficaram do valor que eles geraram para a sociedade? Não, tem ideia. Você vai tomar um susto, eu tomei. 2%. Então, assim, quando você falou que você distribuísse o dinheiro, não sobrava nada para cada um. É então, isso aí. quando você vê lá, o Bezos tem 400 bilhões de dólares. Esse é o recibo de 2%. Os outros 98% ele distribuiu para a Mas sociedade. me pergunta uma coisa, Marco. Ele tem, mas todo o dinheiro está girando, está na bolsa, está gerando emprego. Ele é apenas o gestor daquilo ali. Mas quanto você pagava por um bem antes da Amazon aparecer? Porque todas as empresas hoje, Mercado Livre, são derivadas da Amazon. Então antes você tinha que sair de casa e ir na loja. Você não tinha comparação com o preço dos outros. De repente o cara botou lá 40, 50 concorrentes numa plataforma. Cara. Quanto ele baixou do teu custo de vida? Porra, é para agradecer o cara de joelho. Mas é lógico, eu tenho assim, eu sou muito fã de gente de sucesso e a minha galera tem muita gente de base. Eu estava hoje de manhã, me pararam aqui, estava entrando na feira, fui barrado aqui na porta hoje. O cara falou, adorei aquela entrevista com o De Paula. De Paula é um porteiro e ele já atingiu mais ou menos uns 80 mil pessoas viram ele. Por quê? Porque ele admirou o trabalho de uma pessoa rica. E o que acontece? Você falou do Elon Musk. Do Elon Musk, nós falamos do Bezos. Esse cara é um exemplo para mim. Ele é um gênio. Cara gênio. Você é um gênio. Não, que isso, obrigado. Não, você estava me contando a tua historinha, essa coisa de como você chegou onde você chegou. E essa coisa, você também se expõe, não só na parte política, como pessoa também. Você está mostrando o que você faz no teu dia a dia. Mas se sem não custa medo de ficar quieto. Não, você falar da tua muito família. modo de falar. Mas é claro, você fala, por exemplo, você é um cara religioso. Mas não, quem vê um cara que nem você, meio agressivo, meio falador, fala, esse cara não sabe o que é uma Nossa Senhora, o que é uma... Não, eu vi que você tem um fundo de uma delícia de pessoa por dentro. Não, mas isso aí pega muito, cara. Valores, cara. Não, valores. Isso é uma coisa que pra mim, no meu canal eu faço muita entrevista, eu falo de valores, falo de viagem, falo, lógico, de fundo imobiliário, de imóveis, como nasceu dessa forma. Hoje representa 25% do meu negócio, resta tudo falar com pessoas e falar com gente. E fazer com que as pessoas se exponham, essa exposição de se abrir. E eu queria comentar contigo uma coisa. Você é muito forte nessa área dos investimentos. E eu sou muito forte no meio dos fundos imobiliários, no meio imobiliário, Secov, que é uma outra vertente. A gente tem muita... E eu também sou empresário, não preciso disso.
E outra coisa que vai ter no meu canal, estou falando aqui, estou falando para todo mundo, muito importante. Vai gerar dinheiro esse meu canal, vai dar muito dinheiro, porque vai crescer muito, e 100% vai ser doado. 100% da receita vai ser doada. Bacana. E eu quero, desde ficar fácil chegar para um cara e falar, quer falar pro meu canal? Paga 10 mil reais. Para quê? Para doar. E pode doar diretamente. Bem só com o papel da doação. Não é bacana isso? Demais. Não, é legal. E eu vi que você tem os valores parecidos com o meu. Até me assustou, sabia? A gente é muito parecido. Gente do bem se encontra. É Me isso aí. conta o seguinte, só pra gente dar uma última palhinha, porque eu acho que a gente não pode passar sem pulando esse capítulo. Conta um pouco da tua história. A minha história é muito rapidinha. Eu sou filho de funcionário público. Eu tive chance lá, eu sou dos anos 80, você é dos anos 90. Lá atrás, o que eu quero te falar? Quando eu me formei, início dos anos 80, não tinha emprego. Não. Eu estava indo, eu pegava o jornal, estava indo para a África, trabalhar na Camargo Correia, na Andrade Gutierrez. Eu morei na Nigéria. Ah, é? 78, 79. Meu Deus. pai trabalhou na Interbras, pô. É mesmo? O Brasil tá quebrado, não tinha petróleo e não tinha dólar. O que quer fazer? Vender cacareco brasileiro para pegar Eu petrodólar. não tinha o que fazer, então estava indo para lá, não tinha o que fazer. Bom, daí não tinha, peguei um emprego, trabalhei 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio o cara ficou 5 meses sem me pagar o salário, nunca depositou fundo de garantia. Daí eu fui obrigado a pegar o caminho mais difícil, que foi abrir uma empresinha, que eu não tinha. O caminho mais difícil no final ficou mais fácil e eu hoje sou um empresário de sucesso com um monte de coisa, com várias empresas. E esse iniciozinho eu comecei, daí eu não sabia o que fazer, eu falei, como eu falo inglês? Meu pai, ele juntou todo o dinheirinho dele, me mandou fazer intercâmbio nos Estados Unidos em 1973, quando ninguém ia. Putz. Eu fiz high school, parte do high school lá, então uma coisa que é inédita, não fazia. E quando eu vim com um diferencial, falar bem inglês. Isso já foi um grande diferencial. Então com isso eu falei, tô aí com isso, vou trabalhar com exportação. Não consegui um cliente, que o Brasil não estava preparado. Bom, os primeiros anos foram terríveis. Daí montei uma confecção, eu e minha mulher, casados na Vila Madalena, moramos numa casinha linda, maravilhosa. Comecei a fazer confecção, faltou dinheiro, a gente desmontou a sala, morava em cima e a confecção era no térreo da sala. Eu não sou que nem você, rico, que viaja para a África, entendeu? Então daí montei a confecçãozinha no térreo. Daí começamos a fazer C&A, eu aprendi muito consegui pegar clientes lá fora, aprendi muito com os caras, cresci, fiz confecção, fiz tecelagem, comecei a vender tecido. No final dos anos 90, início de 2000, desde sempre eu queria que alguma coisa trabalhasse para mim e desde sempre eu descobri os tais dos imóveis. Então eu tinha uma casinha, tinha ela, alugava, tinha um predinho, daí fui crescendo, eu sempre quis ter uma coisa paralela. E para mim, Marco, eu vou te falar uma coisa, o que é ser rico? Eu já era rico como estagiário, trabalhei no IPT, na área de pesquisa. Eu já era rico como estagiário porque eu tinha o poder de pegar o talão de cheque e pagar a pizza e o franguinho para a Mila, minha esposa. Para mim isso era ser rico. Em cada fase da vida, para mim o que é ser rico? Poder fazer aquilo que me dá prazer naquele momento. Naquele momento eu não queria ter o relógio, eu não queria ter o carro, eu queria ter o prazer de poder pagar para ela e não precisar fazer conta no tomando cheque. Então em cada fase da minha vida eu sempre fui muito rico. Para mim me deu um prazer enorme. E outra coisa que eu faço todo ano, eu pego uma nota de R$50, boto na minha frente e falo, eu sou teu dono, não você que é meu dono. Essa coisa que você conhece, que é clássica, mas me ensinou tanta coisa. Ser rico é não vender sua alma e nem seus valores para nada. Lógico. E ser rico é você ter grandes relações. Quem sabe a gente se torne amigos próximos. Ser rico é isso. Iremos. Então, a coisa foi, no início dos anos 2000, eu já tinha uma base de imóveis muito grande. Daí eu me encontrei um sócio, que é meu melhor amigo, meu sócio hoje, chamado Hélio Seibel, que é um cara muito bacana. Helinho. O Hélio, e a gente ficou irmãos, de 2000 até hoje em dia. Nós temos uma base de imóveis muito grande, nós somos sócios meio a meio em várias coisas, tem coisas que são só minha, tem coisas que são só dele, e ele tem outros negócios. Foi nosso cliente na época do Garantia. Exatamente, ele me falou, ele conhece você. E então, assim, nós crescemos muito. Hoje, o maior complexo empresarial de São Paulo chama-se E-Business Park, fica dentro das Marginais, é uma área de 160 mil metros quadrados. Então, hoje me dediquei fortemente à área imobiliária e de locação. E, no meio da pandemia, eu descobri uma coisa chamada fundo imobiliário. E vi que pouca gente entendia do assunto profundamente. Eu, como tinha o pé na terra, eu entendia muito de tijolo, fiz várias teorias no meu canal no YouTube, você vai lá, tem umas aulinhas para qualquer um consegue entender, que eu comparo o fundo imobiliário com prédio picado, aquele brinquedinho de madeirinha, pequeno engenheiro construtor, sabe? Então, aquilo ali eu uso para explicar o que é fundo de tijolo, pego um prédio de acrílico, enche de dinheiro, explico o que é fundo de papel, daí eu vou escrever sobre P sobre VP, eu explico de uma forma, alavancagem. Muito legal. De uma forma muito simples e que qualquer um vai entender. Por exemplo, vou explicar ETF. Me mandaram várias explicações de ETF. Nenhuma eu gostei. Falei, não,
Eu quero que o De Paulo, que é meu porteiro, entenda. Se ele não entender, eu não entendo. O cara começa a falar inglês, eu falo, traduz para mim, o que você está dizendo? Se você não sabe explicar fácil, é porque você não entende. Exatamente. Agora, high yield e high grade. Olha que coisa. Quem que tem que entender que os dois são high? Um é bom, outro é ruim. Isso é péssimo, entendeu? Os americanos é gênio, né? O americano tem o high yield e o high grade. Devia ser high grade, low grade. Mas lógico. Um dos meus programas... Ou high yield, low yield. Um dos meus é programas tudo high. Então, isso, nesse meu programinha, ficou sensacional. E cresceu. E isso está me fazendo no meu YouTube fazer assim, ó. Crescendo muito. Eu tenho a explicação do jogo imobiliário, as entrevistas. Agora, só complementar o que eu fiz na minha vida esse tempo todo. Num dado momento, realmente eu fiquei bem grande, com uma base de locação enorme. Me dediquei muito a essa coisa de imóveis, adoro imóvel, sou conhecedor de imóvel. Vi que nesse setor de fundos imobiliários falta exatamente alguém que fosse o porta-voz entre o pequeno e o grande. Porque Faria Lima ia ficar falando de Faria Lima. É uma delícia quando eu vi grande de Faria Lima me ligar e falar assim, pô, me dá uma dica aí de fundo imobiliário, né? Tenho vários amigos que eu não quero citar nomes aqui, porque vários você conhece, que me ligam. E caras que estão de bancos, caras que são donos de banco. Mas não entende. Qual é a dica? Porque não é o mundo deles. Eles fazem investimentos muito mais poderosos. Mas fundo imobiliário, vou te falar uma coisa. Por que é importante? Hoje, a base de fundo imobiliário tem 220 bilhões e ações tem 5 trilhões. Um tem 3 milhões na base, outro tem sei lá quantos milhões. Estados Unidos, você compara fundos imobiliários aos REITs. A gente pode uma hora fazer um programa só sobre isso. E, cara, nós estamos só engatinhando. 200 só no milhões, começo. 200 milhões, você pega a Faria Lima, vale 200 Não é milhões nada, só. Não é nada. A tua casa, a farmácia, o supermercado, tudo é uma casca. Eu falo assim, fundo imobiliário é prédio e é um prédio picado. Cara, mas eu adoro agarrar meu prédio. Fala, quer ficar pobre? Compra um apartamentinho em construção. Vai você, tua mulher, para o carro na porta, te dá uma champanhe, te azoram, o champanhe te adulam, você vai lá e compra. De ficar pagando durante a vida inteira. Se for para morar, perfeito. Agora, se for para investimento, exato. Para investir, pegar imóvel velho, com barata, com rachadura, como você vai reformar para ganhar dinheiro. Um é ganho de capital, outro é queima de capital. Carro, comprar um carro 0 quilômetro, para quem é para si, você quer uma coisa para você? Experiência, perfeito. Ótimo. Uma experiência. Agora, 6 meses depois perdeu 25% do valor. Eu comprei carro para ganhar dinheiro. Compra usado, não compra velho. Exato. Não, então tem tantos valores. Falando um pedacinho das minhas muitas falas, eu tenho, sei lá, 250 horas de fala sobre isso aí. A gente tem muita coisa para falar. Mas esse é o primeiro de vários bate-papos. Muito legal. Assim, a gente tem, mais importante, quando eu te vi, você pode ter suas ideias, algumas eu nem concordo tanto, mas a mais importante que você tem uma coisa chamada valor, Marco. Boa pessoa. Então a gente está muito próximo. E tem uma coisa que eu faço no final da minha entrevista, quer dar um beijo na pessoa. Posso dar um beijo? Claro. Obrigado. É isso aí. Foi uma honra, Sidney, um prazer. Para mim obrigado. também, viu? Muito obrigado pelo convite.